O trabalho e a força de atrito estático. A força de atrito estático realiza trabalho em um sistema. Considere dois sistemas. O primeiro sistema é uma pessoa que anda e possui uma aceleração. E o segundo sistema é um conjunto de pacotes que rola aceleradamente sobre uma esteira móvel, como dessas que existem em aeroportos. Os dois sistemas estão acelerados. Os dois sistemas estão em movimento devido a uma força resultante, que tem a direção da aceleração. O atrito estático não envolve nenhum movimento das superfícies em relação uma à outra. É o que acontece nas duas situações. Na primeira situação, o pé da pessoa está em contato com o piso. Logo, sobre essa pessoa atuam duas forças. Uma força gravitacional, que a Terra exerce na pessoa, e uma força de contato que a superfície exerce na pessoa. É devido a essa força de contato que a pessoa consegue caminhar. A força de contato empurra a pessoa para frente e a pessoa empurra o piso para trás. No ponto de apoio do pé, as superfícies estão com velocidade relativa igual a zero. É um ponto de velocidade instantaneamente igual a zero. De tal forma que a pessoa, ao caminhar, não escorrega, o que seria diferente se ela estivesse de meia num piso bastante liso. Então, o pé escorregaria, haveria uma velocidade relativa entre o pé e a superfície. Essa força de contato que a superfície exerce na pessoa possui duas componentes. Uma é a componente normal, que a superfície exerce na pessoa, e a outra é a força de atrito estático, que a superfície exerce na pessoa. É uma força tangencial à superfície. Note que essa força de atrito estático é a força resultante que faz a pessoa acelerar para frente. A mesma análise pode ser feita para o pacote. O pacote não desliza sobre a esteira está em movimento e a força de contato que a esteira exerce no pacote empurra o pacote para frente, mas sem deslizar. Isto é, ele fica sempre na mesma marca. Assim, sobre cada pacote, vamos supor aqui o pacote central, há duas forças, a força gravitacional que a Terra exerce no pacote e a força de contato que a superfície da esteira exerce no pacote. Da mesma forma que na pessoa, essa força de contato tem duas componentes. Uma componente normal, que a superfície exerce no pacote, e uma força tangencial, que é a força de atrito estático, que a superfície exerce no pacote. Então, repetindo, esse atrito estático, ou a força de atrito estático, não envolve nenhum movimento das duas superfícies em relação uma à outra. Não envolve o movimento relativo do pé com o piso e do pacote com o piso. Agora, por definição, o trabalho requer um deslocamento do ponto de aplicação da força diferente de zero. Por definição, quando a força e o deslocamento da força estão na mesma direção e sentido, o trabalho é o produto da força resultante pelo ponto de aplicação da força resultante. Nos dois casos, o sistema ganha energia cinética, porque nos dois casos o sistema está acelerado. A energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. De onde vem essa energia e qual é o papel do atrito estático em cada caso? Vejamos se a força de atrito estático realiza trabalho em um sistema. Uma pessoa começa a andar e um pacote é acionado por uma correia transportadora, como acabamos de ver no slide anterior. Para começar a andar, a pessoa se inclina um pouco para frente e levanta um pé, com o outro pé pressionando o chão para baixo e para trás. A superfície do piso fornece uma força de contato para cima, que é inclinada para frente, como mostra a figura do diagrama de forças. A força de contato que a pessoa exerce na superfície, pressionando a superfície, e a força de contato que a superfície exerce na pessoa, empurrando-a para frente, formam um par de interação. Como ela não está acelerando na direção vertical, as forças nessa direção devem somar zero, e, portanto, o componente normal da força de contato exercida sobre a pessoa é igual em magnitude à força da gravidade exercida sobre ela. É a componente tangencial da força de atrito estático da superfície da pessoa que a empurra para frente. Desde que o pé não escorregue, esse componente tangencial se deve ao atrito estático. A aceleração é então igual à força de atrito estático dividido pela inércia da pessoa. Para determinar se a força de atrito estático exercida pela superfície do piso sobre a pessoa realiza trabalho ou não, precisamos observar o deslocamento da força. Como a força de atrito estático é aplicada no pé, que não se move em nenhuma direção enquanto está na superfície do piso, o deslocamento da força é igual a zero. Você pode pensar isso
raciocinando que o deslocamento da força seria igual à velocidade pelo intervalo de tempo. Mas como no ponto de contato do pé com a superfície a velocidade relativa é zero, então o deslocamento da força é igual a zero. Logo, o trabalho da força de atrito estático é igual a zero. A superfície não realiza trabalho sobre a pessoa. Isso faz sentido, porque é a pessoa que fornece a energia necessária para acelerar por meio do movimento de seus músculos, não é a superfície. O diagrama de corpo livre para o pacote é o mesmo da pessoa. Duas forças são exercidas no pacote, uma força da gravidade para baixo e uma força de contato exercida pela superfície da esteira. A componente normal da força de contato é igual à magnitude da força da gravidade. E o componente tangencial da força de atrito estático é que faz com que o pacote acelere. Mas nesse caso, o ponto de aplicação da força, do atrito estático, se move junto com o pacote, e, portanto, a força de atrito estático realiza trabalho na embalagem. O deslocamento da força de atrito estático não é nulo. Para o pacote, vale ΔRF igual a D, onde D é a distância que ele se move ao longo da esteira. O pacote não tem como gerar internamente qualquer energia cinética. É o transportador, é a esteira que deve fazer isso. Portanto, como qualquer outra força elástica de contato, a força de atrito estático pode realizar trabalho em um sistema. E é perfeitamente correto escolher um sistema no qual o atrito estático ocorra nos contornos, como está representado aqui no contorno do sistema. É apenas o atrito cinético que causa problemas, porque esse tipo de atrito dissipa energia e está distribuído ao longo da superfície, gerando energia térmica, que é distribuída nos dois lados da superfície. Essa figura do pacote sobre a esteira dissipa também o mito frequente ouvido de que o atrito sempre se opõe ao movimento. Nos dois casos mostrados na figura, não só do pacote, mas como da pessoa, o atrito causa movimento. Sem a força de atrito apontando para frente, nem a pessoa, nem o pacote acelerariam. O atrito se põe ao movimento de superfícies em relação uma à outra, não ao movimento em si. Na figura da pessoa, por exemplo, o pé traseiro da pessoa escorregaria para trás, se não houvesse uma força de atrito que aponta para frente. A força de atrito estático impede esse movimento de escorregamento, e ao fazê-lo, empurra a pessoa para frente e empurra o pacote para frente. Portanto, a força de atrito estático pode realizar trabalho ou não. Você precisa analisar se o ponto de aplicação da força se desloca com a força. O trabalho é a força de atrito cinético. Vimos que a força de atrito estático não vai nos causar muito problema para o cálculo do trabalho. Basta analisar o ponto de aplicação da força de atrito estático. Por outro lado, a força de atrito cinético é uma força distribuída. Ela atua ao longo de toda a superfície de contato, da superfície do objeto que se move e da superfície de apoio. Na força de atrito cinético há um deslizamento. É importante que se considere a força de atrito cinético pertencendo ao sistema. Vamos ver por quê. Sabemos que o trabalho total realizado sobre um sistema é convertido em energia cinética. E como trabalho total, estou chamando o trabalho de forças não conservativas mais o trabalho de forças conservativas. Esses dois trabalhos variam a energia cinética do sistema. Na minha figura, o sistema é a caixa, e o rapaz que puxa a caixa é externa ao sistema. A variação da energia cinética da caixa será provocada por trabalho não conservativo externo e trabalho não conservativo interno. O trabalho não conservativo que aparece na minha expressão tem duas contribuições. Uma de trabalho não conservativo interno, como a força de atrito cinético, e um trabalho não conservativo externo, como uma força aplicada. Veja que o rapaz precisa se alimentar para puxar a caixa. Logo, essa força aplicada é uma força não conservativa. O trabalho das forças conservativas, que eu represento por WC, depende somente dos pontos inicial e final da trajetória, mas não da trajetória. Neste caso, existe uma função desses pontos que é a energia potencial. Então, o trabalho da força conservativa de um ponto A a um ponto B é igual a menos a variação da energia potencial. Pode ser energia potencial elástica, pode ser energia potencial gravitacional, por exemplo. O trabalho das forças não conservativas está associado às forças dissipativas, incoerentes. A força de atrito cinético é uma força interna ao sistema, porque é uma força distribuída, como eu acabei de dizer.
E a dissipação de energia, quando houver, vai ocorrer nos dois lados da superfície, a superfície da caixa e a superfície do piso. E a força aplicada é outro exemplo de uma força não conservativa. Então, a minha expressão original torna-se trabalho não conservativo externo, trabalho não conservativo interno, e o trabalho conservativo eu troquei pela variação da energia potencial. Posso reescrever essa expressão dizendo que trabalho não conservativo externo mais trabalho não conservativo interno é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Ou o trabalho não conservativo externo mais o trabalho não conservativo interno variam a energia mecânica do sistema. Eu posso variar a energia da caixa por meio de trabalho externo e por meio de trabalho interno. Isto é, o trabalho das forças dissipativas alteram a energia do sistema. O trabalho externo é muito fácil de ser calculado. É simplesmente a integral da força aplicada pelo deslocamento da força. Veja que o rapaz, ao puxar a caixa, a força e o deslocamento da força se deslocam no mesmo sentido. Então, o trabalho não conservativo, nesse caso, será a integral da força aplicada vezes o deslocamento da força, como nós vimos há 3 slides atrás. Agora, e o trabalho não conservativo das forças internas, da força de atrito cinético? Como é essa expressão? Vamos ver no próximo slide. O trabalho de forças dissipativas é negativo, mas leva ao aumento da energia térmica. E isto é bastante perceptível. Se você esfregar suas mãos uma contra a outra, a temperatura das suas mãos aquece. E a energia térmica é proporcional à temperatura. E ao esfregar as mãos, esse trabalho que você está executando é um trabalho negativo. Posso escrever que o trabalho não conservativo interno, que é devido à força de atrito cinético, é negativo. Mas esse trabalho da força de atrito cinético aumenta a energia térmica do sistema. O sistema fica mais quente quando as coisas deslizam umas sobre as outras. A nossa expressão do slide anterior fica como o trabalho não conservativo externo, que é da força aplicada, que é o trabalho da força aplicada, menos a variação da energia térmica, troquei o trabalho não conservativo interno pela variação da energia térmica, é igual à variação da energia mecânica. Esse trabalho da força aplicada, que é o trabalho de uma força não conservativa, varia a energia do sistema. Então, o trabalho da força de atrito cinético aparece como um aumento da energia térmica. Posso escrever que a variação da energia térmica é igual a menos a força de atrito cinético, produto escalar, o deslocamento efetivo. Pois o deslocamento promovido pela força de atrito cinético não é necessariamente igual ao deslocamento da caixa. Nós vimos isso em algumas aulas anteriores. Como isso aqui é um produto escalar e a força de atrito cinético se opõe a esse deslocamento efetivo, posso escrever que a variação da energia térmica é igual à força de atrito cinético vezes esse deslocamento efetivo. Logo, a energia térmica do sistema aumenta. Este é o trabalho da força de atrito. Provoca um aumento da energia térmica, que você pode calcular como produto da força de atrito cinético pelo deslocamento efetivo.